Oi, oi, nós somos do Grupo 11 e vamos falar sobre inflação. O grupo é composto por mim, Liara Fernandes, Natália Pataro, Sandra Godoy, Vitória Florindo, Rafael Souza e Otávio Dobelin. O que é inflação? A inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível dos preços, onde os movimentos inflacionários representam elevações em todos os bens produzidos pela economia, não meramente o aumento de preço de um determinado produto em específico. Outra característica inflacionária é a elevação contínua dos preços durante um período de tempo e não meramente a elevação esporádica dos preços. A inflação é um fenômeno monetário, assim a elevação dos preços monetários leva à depreciação do valor da moeda, ou seja, a inflação é sinônimo de perda do poder aquisitivo. É preciso de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Para entendermos melhor, vamos trabalhar com um exemplo. Vamos supor que de uma hora para outra o preço do tomate fica mais alto. Isso é inflação? Não. Porque para ser inflação, esse aumento precisa ser geral, não basta ser apenas o preço do tomate ou do arroz, porque isso pode ser apenas um problema específico desses setores. A inflação é quando o aumento dos preços atinge quase todas as coisas. Imagina que você guardou R$ 100 na sua gaveta e um ano depois você volta lá para pegar seu dinheiro, mas vou supor que nesse período de um ano a inflação subiu 40%. Isso significa que as coisas estão custando 40% a mais e seu dinheiro 40% a menos, e que depois de um ano aqueles R$ 100 está valendo a mesma coisa que 60. Existem alguns tipos de inflação e uma das mais conhecidas é a inflação de demanda. Ela está relacionada à alta procura de produtos e serviços. E esse fenômeno acontece quando a demanda é maior do que a oferecida pelo mercado, ocasionando o aumento dos preços, causando um grande impacto econômico. Podemos assimilar essa situação como o êxodo rural, que houve uma grande migração do campo para a cidade. Imediatamente provocou um grande déficit de suprimentos, principalmente de alimentos e de mão de obra, diminuindo a produção de alimentos e de matéria-prima, forçando a inflação de demanda, o aumento de custo de vida. A inflação de demanda foi muito observada nos primórdios do Plano Real. Na época, a estabilidade na economia gerou um aumento significativo dos salários. Sendo assim, mais dinheiro em circulação na economia, as famílias começaram a consumir mais, e produtos de diversos nichos, faltando produtos no mercado e causando a elevação dos preços. Para controlar essa situação, é necessário um estímulo de produção. Com o aumento da produtividade para atender a demanda agregada, forma-se um estoque regulador, que elevará o PIB do país, dando mais empregos, mais impostos e controlando a inflação. E dando sequência, vamos falar agora sobre a inflação de custos. A inflação de custo é diferente da inflação de demanda. Ela é impactada diretamente pelo aumento do custo na produção, ou seja, aumento da matéria-prima, aumento dos salários, aumento dos impostos. Um bom exemplo para a gente trazer aqui é o aumento, por exemplo, da energia elétrica, que vai acarretar diretamente no aumento do custo de produção e impactar diretamente o produto final. Mas também existe a situação reversa, que a gente chama de inflação de lucros, que é quando a empresa consegue reverter essa situação, aumentando a sua margem de lucro e não aumentando o custo de produção. Ocorre então uma estagflação, que é uma estagnação na economia, mais inflação, mais desemprego, e que mesmo assim, com a queda da produtividade, a queda da economia, continua aumentando o preço, e é onde a empresa consegue aumentar seus lucros mesmo com essa queda da economia. E nós temos também a inflação de custos induzida. Essa inflação ocorre quando tem um aumento da demanda, que vai obrigar a aumentar a produtividade, vai trazer maior lucro para a empresa e, consequentemente, aumento da produção. Aumentando essa produção, pode ser que falte mão de obra no mercado, né? Então, vamos pensar em um determinado setor, por exemplo, construção civil. Se a gente aumenta a demanda da construção civil, vai aumentar a produtividade, vai trazer mais lucro para o setor, mas pode ser que em algum determinado momento falte profissionais.
o que vai acarretar no aumento de salários desses profissionais, que estão escassos no mercado. Podemos citar ainda mais 2 tipos de inflação. A inflação inicial, que não está totalmente ligada à demanda e custo, e sim ao modo especulativo baseado no histórico inflacionário de um país. Por falta de confiança em um mercado instável, há redução de investimentos privados. Isso gera uma grande indexação no mercado, tornando um ciclo vicioso de reajustes de preço, sendo assim a soma da inflação passada mais a soma da inflação futura. E ainda inflação estrutural, que é semelhante à inflação de custos, ou seja, é a falta de infraestrutura produtiva na economia de um país, déficit no mercado produtivo, resultando em problemas na oferta de produtos e serviços. Por exemplo, nas indústrias que há um maquinário quebrado ou enferrujado, que influenciam diretamente na qualidade do produto final, a má produção e a falta de qualidade, por causa da estrutura, está diretamente no caminho de uma inflação estrutural. A emissão da moeda causa inúmeros questionamentos sobre a inflação. Se os preços estão subindo e a moeda está sendo desvalorizada, basta imprimir mais dinheiro para suprir esse déficit, certo? Não. A emissão da moeda é muito mais complexa do que imaginamos. Não adianta de nada imprimir mais dinheiro e a riqueza do país não estiver justificando a essas emissões. O resultado de muito dinheiro circulando na economia vai gerar uma desequilibrada hiperinflação e, consequentemente, a desvalorização do real e o aumento repentino dos preços, refletindo diretamente no seu bolso. Afinal, o dinheiro de uma nação corresponde à riqueza real gerada por ela, e não à capacidade de imprimir dinheiro e cunhar moedas. Distribuição de renda em um processo inflacionário. A situação mais séria causada pela inflação é a distribuição de renda para a população. A classe que mais perde com a inflação é a classe trabalhadora assalariada, onde sofrem com a elevação dos preços até um novo ajuste salarial, principalmente os trabalhadores de baixa renda. Já os proprietários de terras e os capitalistas que retêm investimentos e aplicações em bancos ganham com a valorização de seus imóveis e lucram com a alta taxa de juros de seus investimentos. Agora falaremos da relação entre a inflação e o desenvolvimento econômico. Para o processo de desenvolvimento econômico, é inevitável não ter uma crise inflacionária. O desenvolvimento, principalmente de países subdesenvolvidos, gera grandes investimentos, deslocando o crescimento da agricultura para a industrialização, aumentando o grau de urbanização, que traz investimentos maciços em infraestrutura como transportes, água, luz, telefone e serviços médicos, ou seja, elevação de gastos públicos. Portanto, a demanda é muito maior que a oferta. Com isso, concluímos que para todo o processo de desenvolvimento é inevitável o processo inflacionário. Plano Real. O Plano Real foi desenvolvido por Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, no ano de 1994. O Plano Real surgiu como a quinta tentativa de frear a hiperinflação brasileira herdada dos governos militares, que elevaram o endividamento externo, queda nas taxas de crescimento do PIB e aumento no preço do petróleo. No final da década de 1980, a taxa de inflação chegou a 7.000% ao ano e 5.000% ao ano no início da década de 1990. Para facilitar a adoção do futuro padrão monetário, vários preços começaram a ser convertidos em URV, Unidade Real de Valor. Os primeiros foram salários, benefício de seguridade social e contratos do setor público. Em 1º de março, a primeira cotação de URV foi de R$ 647,50. As correções diárias da URV terminaram em 30 de junho de 1994, quando o Banco Central estabeleceu que R$ 2.750 passaram a valer R$ 1,00 e todos os preços da economia passaram a ser denominados como reais. Assim, o novo dinheiro brasileiro foi emitido e poderia circular plenamente como moeda. O Plano Real foi um sucesso para o combate da hiperinflação, adotou medidas de desindexicação da economia, ou seja, os produtos não teriam reajuste diário, indexaram a moeda ao dólar, uma moeda estável.
Foi incentivada a abertura econômica do país para que a indústria nacional evoluísse e para que não faltasse produtos no mercado, estabilizando os preços e o estoque, redução das tarifas de importação e reformas bancárias. Enfatizando o ano de 2020, onde se iniciou um fenômeno atípico conhecido como pandemia, causada pelo vírus Covid-19, tivemos uma disparada nos preços tanto de atacado como varejo. A previsão dos especialistas não trouxeram preocupações de imediato em relação à inflação, mas ao decorrer da pandemia, alguns fatores colocaram pressão na economia. O aumento repentino pela busca de produtos nos mercados provocou uma alteração negativa muito rápida nos preços. O real, que já vinha acumulando uma certa desvalorização, intensifica ainda mais essa questão devido às incertezas trazidas pelo mercado mundial mediante a pandemia, passando a ser a moeda que mais desvalorizou em 2020. Segundo o IBGE, o número de 2020 se encerrou com 4,52% de inflação, a mais alta desde 2016, sendo o setor alimentício mais afetado na variação da alta, com aumento nos preços gerais em 14,09%. Inicialmente, o setor de saúde sofreu para administrar a demanda necessária para suprir a oferta, mas ao decorrer da pandemia, as empresas ajustaram o aumento na produção com foco no aumento dos preços, já que a população não teria opção de pagar ou não pelos produtos indispensáveis de uso obrigatório em meio à pandemia, gerando um enorme crescimento das empresas da área de saúde. Conforme as empresas foram suprindo a demanda agregada, os preços começaram a cair e se estabilizar novamente. Sobrecarregado de mudanças do ano anterior, 2021 terá o reflexo das sequelas de 2020 em boa parte da economia. Com nosso foco na inflação, não podemos afirmar nada de imediato, mas segundo projeções de última mão, a previsão de alta na inflação subiu para 4,92%, segundo analistas do mercado divulgado pelo portal G1, sendo nossa meta central para este ano 3,75% com 1,5 ponto percentual de tolerância, tanto para mais quanto para menos. Juntamente à alta do dólar, as expectativas não são nada animadoras. Projeções do Banco Central nem cogitam o dólar terminar o ano abaixo dos R$ 5, enquanto outros especialistas afirmam poder chegar até R$ 6,40. Esse aumento no dólar pode trazer também o aumento dos preços gerais, podendo manter ou principalmente aumentar a inflação brasileira e mundial. O restabelecimento da crise econômica só será possível após o fim da pandemia, a qual deu início à severa crise de 2020. O longo processo para retornarmos a patamares de progresso ainda está por vir, e as incertezas ainda estão à tona. Em uma crise de proporções como essa que estamos passando, os gastos públicos, as incertezas globais, a desvalorização do real, o aumento do desemprego e dos índices negativos são a somatória perfeita para a queda sem precedentes da economia. As discussões acerca de como reatar tudo isso, voltando a um cenário estável, é muito ampla e complexa, sendo possível inicialmente observar nada mais que a tentativa da redução gradativa dos problemas que nos assombram atualmente.